Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, assim nos diz a palavra do Senhor, que é santa, que é infalível e que é autoritativa a nós. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar novamente. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te louvamos porque reconhecemos que essa Escritura é a palavra do Senhor. Ela é infalível, inerrante, é a tua palavra perfeita e que tem autoridade sobre a nossa vida. Que nesse momento nós estejamos de fato submetidos à tua palavra. Que nosso coração seja avaliado pelo Senhor e que o Senhor assim nos fortaleça em nosso homem interior. Que por meio, ó Deus, da tua palavra, que é perfeita e que trabalha em nós sejamos edificados, sejamos ensinados, corrigidos, exortados, sejamos educados na justiça para a glória do Senhor, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O Senhor, ó Deus, assim fale conosco. Nos dê atenção à tua palavra, um coração humilde, pronto a obedecê-la e a honrar ao Senhor. Fala assim com a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é possível nós crescermos no conhecimento de Deus? É possível que nós, como parte do povo de Deus, possamos conhecer ainda mais do que nós conhecemos sobre o Senhor? Talvez alguns de nós tenham passado por isso. Já tenham tanto tempo de igreja, tanto tempo como membros de uma igreja, ouviram tantas pregações que questionam: será que nós podemos conhecer mais a Deus? Será que é possível que nós tenhamos um conhecimento ainda mais profundo do Senhor? Nesse texto, Paulo revela que sim. Ele mostra que, na verdade, esse conhecimento, como ele mostrará na passagem, não se trata de acumular informações. Não se trata de decorar ideias e termos, mas de fato crescer na profundidade do conhecimento do Senhor. De fato, ter um relacionamento profundo com o Senhor. E é curiosa essa oração de Paulo, porque ela se distingue da primeira. Esta já é a segunda oração que Paulo faz nessa carta. Os irmãos se lembram muito bem? Lá no capítulo 1, após ele apresentar aquela longa doxologia, aquele louvor ao Senhor que nos elegeu, ao Senhor que nos predestinou para filhos, o Senhor que nos deu a Jesus como redenção pelo seu sangue, o Deus que, segundo a riqueza da sua glória, nos abençoou, o Deus que nos concedeu o seu Espírito Santo, nos fez a sua herança e também nos fez herdeiros de sua promessa, nos selou com o Santo Espírito da promessa. Após ele apontar para todas aquelas verdades, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Ele ora para que os crentes reconheçam aquela verdade, para que os crentes compreendam qual é a sua herança, qual é o poder que atua neles, qual é a promessa que os tem sustentado. Paulo ora para que aquele conhecimento seja guardado no coração daqueles crentes. Agora, nessa segunda oração, Paulo ora não somente para que eles adquiram conhecimento, não para que essas verdades sejam apenas gravadas no coração deles, mas para que, de fato, esse conhecimento, toda a doutrina que ele trouxe até agora, ela desça para o coração e resulte em uma vida prática com o Senhor. Este texto, essa oração, ela é justamente a envergadura da carta aos Efésios.
É onde está ali a dobradiça, onde Paulo mudará agora o seu tema. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo se preocupou com doutrinas. Ele tratou das verdades, a doxologia, que foi apresentada no capítulo 1. Ele apresentou a salvação pela graça e a união do povo de Deus, que reúne judeus e gentios, no capítulo 2. No capítulo 3, ele lembrou do seu ministério, da obra graciosa do Senhor na história, de como toda essa obra resultou na multiforme graça de Deus sendo revelada pela igreja. Há muita doutrina e muito conteúdo doutrinário nessas passagens. Agora, Paulo não vai desprezar a doutrina. Ele continuará falando sobre doutrinas. Mas agora ele será muito mais prático. É ele mesmo que aplicará a partir do capítulo 4. Ele que falou sobre a unidade da igreja, agora falará sobre a importância de nós zelarmos por essa unidade. É ele que lembrou os crentes da herança, da ação de Deus no coração deles, de como o Senhor atuou neles. Os chamará depois para exercerem os dons, para colocarem em prática aquilo que o Senhor havia plantado no coração deles. Paulo, que lembrou os crentes de que eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Aqueles que agora têm redenção, agora aplicará, lembrando-se do dever de andarem na luz, de resultar em uma vida de temor ao Senhor, uma vida conforme a palavra de Deus, dos maridos liderarem seus lares, das esposas serem auxiliadoras idôneas, submissas aos maridos, dos filhos aprenderem humildemente dos pais, os pais não provocarem os filhos a ira. Paulo trará muita prática, é justamente nesse texto, que trata sobre essas doutrinas que descem ao coração, que ele pretende nos mostrar que é o Senhor quem nos conduz à plenitude em Cristo. Paulo lembra aqui que assim como todo pastor, todo presbítero, todo aquele que se dispõe a pregar o Evangelho, ensinar as doutrinas de Cristo, ele não tem nenhum poder de fazer com que essas verdades resultem em uma vida prática. Ele se lembra de que não há nele nenhuma autoridade para, de fato, fazer com que todo esse conhecimento resulte em amor ao Senhor. Mas há um Deus que pode fazer isso. E é por isso que ele ora por esses crentes. Ele ora a fim de que os crentes reconheçam que Deus nos conduz à plenitude em Cristo. E como Deus faz isso? Primeiro, ele faz isso porque é ele quem fortalece o nosso homem interior. Esse é o primeiro ponto da nossa pregação dessa noite, é o primeiro ponto desse texto. Deus nos conduz à plenitude em Cristo e ele faz isso ao fortalecer o nosso homem interior. Paulo começa retomando o que ele já falou anteriormente. Fica bem claro no início do texto. Por esta causa. Por que Paulo se coloca de joelho? Porque ele está relembrando tudo o que Deus fez. Ele se lembra que a parede de separação foi derrubada, agora já não há mais distinção entre judeus e gentios. Ele se lembra que Cristo Jesus já edificou em um só, em si mesmo, um povo, um único povo. Em si mesmo há uma única família. Foi em Cristo, por meio do ministério de Paulo, que Deus revelou o seu plano eterno de chamar os gentios, de torná-los família de Deus. E é por isso que Paulo ora. Ele ora para que esse ensino que ele apresentou até agora realmente desça para o coração. Isso, irmãos, como já foi falado antes, traz uma aplicação importante para nós. Como eu falei, talvez nós vejamos aqui uma aplicação muito prática para aqueles que de fato exercem o ensino. Para o pastor, os presbíteros, quem tem o dever de ensinar a igreja. Mas em certa medida, todos nós devemos ter essa mesma disposição de Paulo. Afinal de contas, todo crente, todo aquele que foi remido por Cristo, foi comprado por Cristo, todo aquele que foi salvo, em alguma medida, mesmo que ele não tenha os dons do ensino, ele deve ensinar. É dever dos maridos ensinarem suas esposas na palavra. É dever dos pais ensinarem os filhos aquilo que o Senhor deseja deles. É dever de todo crente fazer discípulos, pregar o Evangelho. E como nós podemos pregar o Evangelho? Se não ensinando aqueles que estão próximos de nós, nossos vizinhos, nossos amigos, familiares. O ensino ele é fundamental à nossa fé. E aqui Paulo nos lembra que o ensino por si só é muito importante. Mas ele não é a única coisa que devemos fazer. Paulo, como um bom professor, um bom pastor da igreja de Éfeso,
mesmo à distância, mesmo em cadeias, ele nos lembra, irmãos, que nós devemos ensinar sim, mas também devemos orar por aqueles que aprendem de nós. Por isso, homens, vocês devem sim ser zelosos pelo ensino em suas casas. Vocês devem fazer o culto doméstico, ensinar suas esposas, seus filhos, lembrá-los da palavra do Senhor, mas não façam apenas isso. Orem para que esse ensino resulte em amor ao Senhor, para que isso de fato desça ao coração. Vocês que evangelizam, discipulam, ensinam seus vizinhos e amigos que não são crentes, orem por eles também. Orem para que essa palavra de fato faça efeito, desça ao coração, resulte em uma vida de temor ao Senhor. Nós devemos, irmãos, orar por aqueles que nós temos ensinado, aqueles que Ele colocou na nossa vida para que sejam ensinados por nós, devemos zelar por eles. Mas Paulo prossegue mostrando sua reverência diante do Senhor. Ele diz que ele se coloca de joelhos diante do Pai. Aqui Paulo apela para a grande reverência dos judeus. Era comum entre os judeus orarem sempre em pé. Se colocavam em joelho quando estavam no particular, no seu momento íntimo com o Senhor. E o que Paulo faz aqui é justamente expressar essa reverência. Ele mostra que ele não está apenas orando com uma oração comum em um culto, não que isso deva ser desprezado e feito de qualquer jeito, não é isso. Mas ele mostra que aquela oração profunda, aquela oração que procede do íntimo, de alguém que está tendo intimidade com o Senhor e por isso ora com grande clamor. Paulo está clamando pelos efésios, diante do Pai. Ele une a reverência ao Senhor e ao mesmo tempo o acesso que ele tem a Deus. Ele sabe do dever de dobrar seus joelhos em clamor a Deus, em temor a um Deus que é santo e poderoso, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele tem livre acesso ao Senhor. Ele sabe que ele pode muito bem buscar esse Deus que vai prontamente atendê-lo. E pelo que Paulo ora? Ele ora aquele que é poderoso sobre toda a terra, aquele que toda a família da terra, tanto no céu como na terra, toma esse nome. Ele ora pedindo, como diz o versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Ele ora para que o Senhor atue no íntimo de cada um dos crentes. Ele ora para que esses crentes, de fato, sejam trabalhados, operados pelo Senhor. Ele afirma, irmãos, que essa oração, ela visa o fortalecimento, algo que somente Deus pode fazer. Ele quer que aqueles crentes sejam fortalecidos, sejam trabalhados no interior, sejam nutridos pelo Senhor. E Ele não pede qualquer tipo de medida. Ele pede que o Senhor faça isso segundo a medida, conforme a riqueza da sua glória. De novo, Paulo utiliza esse termo. O quão rica é a glória do Senhor. Ela é infinita, ela é abundante. Novamente, um exemplo muito prático para nós compararmos isso. Se nós promovêssemos uma oferta alçada em nossa igreja e pedíssemos para um membro muito rico que ele contribuísse conforme a sua riqueza, quanto será que ele daria? Ele não daria apenas um trocado, aquilo que não serve para ele, e que para nós pode ser muito dinheiro, mas que para ele é talvez irrelevante. Alguém muito, muito rico, que dá conforme a sua riqueza, ele dará um valor muito alto. Algo talvez inimaginável. Porque não é de acordo com a nossa perspectiva do quão rico é ser rico, mas é de acordo com a realidade de alguém que tem muito dinheiro. E essa é a comparação que Paulo faz. Que o Senhor, conforme a sua riqueza, concede então essa glória a nós, conforme a riqueza da sua glória, Ele conceda que nós sejamos fortalecidos com poder. Paulo quer que nós sejamos trabalhados pela palavra, mediante o seu Espírito no homem interior. Isso nos mostra, irmãos, que o nosso Deus, Ele age em nosso coração. E a única forma de sermos fortalecidos é com a graça do Senhor, é com Ele agindo em nós. É por meio do Espírito Santo que habita em nosso coração, é somente assim que nós podemos ser uma igreja forte, podemos ser um povo fortalecido em Deus. É somente pelo Senhor que atua em nosso coração, que de fato é poderoso para fortalecer o nosso homem interior. E é um propósito muito claro
para esse pedido de Paulo. Ele pede que haja fortalecimento e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Mas aqui surge uma pergunta muito importante nesse texto. Será que Cristo não habita em nós? Será que Cristo não está em nós já? Como assim Paulo quer que Cristo habite em nós e assim Cristo habite em nós? Essa já não é uma realidade, como Paulo havia falado anteriormente nessa carta? Sim, é uma realidade. O que Paulo faz aqui é ampliar os horizontes. Ele quer que esses crentes se lembrem que eles são de fato a habitação de Cristo. Ele quer que os crentes se lembrem que Cristo de fato habita neles. E o que isso significa? Significa que toda essa casa onde Cristo habita deve ser ocupada por Ele. Quanto tempo leva para uma casa nova se tornar um lar? Quem já se mudou talvez reconheça isso. Leva tempo. Quando a gente se casa e começa a habitar numa nova residência, pouco a pouco aquela casa vai ganhando a nossa cara. Vai ganhando a cara da família, a cara daquele casal. Ela começa a ser preenchida detalhe por detalhe. E essa é a ilustração que Paulo traz aqui. Ele quer que isso de fato vá, com o tempo, dando os tons, colocando cada decoração no seu lugar, cada móvel na posição que ele deseja. Ele de fato habite naqueles crentes. O que Paulo quer dizer, irmãos, é que todas as áreas dos crentes devem ser habitação do Senhor. E isso é algo muito importante. Pois nós constantemente tendemos a compartimentar a Cristo. A sociedade que a gente vive constantemente prega isso a nós. Tudo bem você ter a sua fé, desde que ela esteja na sua vida privada. A sua fé, ela pode sim ser praticada, desde que seja na sua vida familiar, não seja na arena pública. Não há nenhum problema você ser um crente, um evangélico, desde que você faça isso na sua igreja. E não exponha isso fora da sua igreja. Mas Paulo nos mostra que isso não é o caminho. Na verdade, a oração dele é para que em todas as áreas Cristo habite nos crentes. Ele não quer, irmãos, que nós sejamos como aqueles crentes que escolhem áreas, que confiam em Cristo para a salvação, mas não confiam em Cristo quando se trata de ser um bom administrador de dinheiro. Não confiam no Senhor quando mexe em nosso bolso. Ele não quer que nós sejamos crentes que confiam em Cristo e agora anseiam pela vida eterna, esperam a vida eterna, mas que enquanto vivem aqui, enquanto ainda não alcançaram a vida eterna, traçam diversas prioridades que não pertencem a Cristo. Paulo não quer que nós, como crentes, confiemos, oremos ao Senhor, mas quando vamos decidir a nossa vida, o futuro do nosso lar, quando vamos decidir um trabalho, quando exercemos a nossa atividade regular, nós ajamos exatamente como o mundo age. Paulo quer de fato que sejamos habitados por Cristo, de todas as áreas. Tudo que nós fazemos, a nossa vida profissional, nossa vida familiar, nosso casamento, a criação de filhos, o nosso lazer, em todas as áreas, Cristo seja o Senhor. Ele de fato habite. Que não haja nenhuma área da nossa vida em que nós separemos, até aqui o Senhor vai, daqui para frente não, daqui sou eu que decido, tá? Eu confio no Senhor para a vida eterna, eu sei que o Senhor me salvou e tudo mais, mas assim, a vida é minha. Aqui eu que mando. Esse quarto aqui é só meu. Fala não. Que Cristo habite em todo o seu ser. Que não haja nenhum cômodo da sua vida que não seja governado, que não seja habitado por Cristo Jesus. Esse é o desejo de Paulo. E como isso é possível? É somente pelo Espírito Santo, é somente pelo Senhor atuando em nós, é o Senhor quem concede que sejamos fortalecidos no homem interior. Portanto, irmãos, nós devemos reconhecer a graça do Senhor, é o Senhor quem nos conduz à plenitude do amor de Cristo. E como Ele faz isso? Ele faz isso mostrando a sua ação no homem interior, fortalecendo o homem interior. Paulo continua agora, continuando essa oração e fazendo, digamos, a segunda parte desse pedido ao Senhor. Ele nos mostrou já que o Senhor nos conduz à plenitude, nos fortalecendo no homem interior. Mas Ele também faz isso ao nos levar a conhecer o amor de Cristo.
Paulo também quer que esses crentes, de fato, conheçam o amor de Cristo. Não quer apenas que sejam fortalecidos. Ele também quer que eles, de fato, tenham comunhão com o Senhor. Se aprofundem nesse amor de Cristo. A segunda metade do versículo 17 nos diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essas duas ideias aqui, elas são a base para o que virá em seguida. Paulo usa aí duas ilustrações de mundos diferentes. Primeiro ele fala sobre estar arraigados e depois estar alicerçado. O que é estar arraigado? Arraigado é aquilo que tem raízes profundas. Uma árvore bem arraigada é aquela árvore que, mesmo que o vento venha muito forte, ela está bem arraigada, está firme. Não importa o quão forte seja a tempestade, ela permanece firme, inabalável. O que é algo alicerçado? É aquele edifício que tem seus alicerces bem estabelecidos, bem firmados. E da mesma forma, não importa o que aconteça, aquela edificação permanecerá firme, inabalável. E essa é a ideia que Paulo aplica aqui aos crentes, a nós. Estando nós arraigados, com raízes bem profundas, ligados a Cristo, nos alimentando constantemente de Cristo, estando nós alicerçados, com os alicerces fundamentados naquele que é a pedra fundamental, naquele que sustenta a nossa vida, que desta maneira nós possamos compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade. O versículo 18, irmãos, ele é bem conhecido. Mas o que será que Paulo quer dizer aqui? Paulo, ele parece não concluir a ideia. Ele fala dessa ideia de conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, mas ele não fala do que ele está falando. Não fala se é um edifício, se é uma igreja, se é algum terreno. Do que ele está falando? Ele não especifica isso. E talvez seja intencional o que ele faz aqui. Mas também é uma boa interpretação e que eu creio que seja a que melhor compreende, porque ela se une justamente com toda essa carta, com tudo que Paulo já falou. Paulo, como os irmãos se lembram muito bem, nesta carta, ele já havia anunciado aquilo que o Senhor fez em nós, aquilo que o Senhor realizou em nós. Ele já havia lembrado que esse amor do Senhor, ele é um amor que ele é largo. Tão largo que ele reúne tanto judeus quanto gentios. É o amor que reuniu aqueles que já conheciam a aliança, mas que ainda estavam separados de Deus. Precisavam de reconciliação. É o amor que alcançou aqueles que nem conheciam a aliança, mas que não somente a conheceram, como foram por elas chamados e conquistados, entraram na aliança. O amor do Senhor é largo. A largura do Senhor é extensa, ela abrange todos os povos. Não há ninguém que não seja alcançado por ela. Não há nenhuma nação que esteja impedida de atender ao chamado do Senhor. Ao mesmo tempo, Paulo orou também não somente pela largura, mas também pelo comprimento. E Paulo é aquele que nos lembra da extensão desse amor de Deus. Quando nós fomos amados, quando Deus nos amou, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. O amor do Senhor, irmãos, ele não é condicionado pelo tempo. Não é um amor que ele é limitado pela nossa cronologia, pelo nosso calendário, pelas horas do dia, os dias do ano, não. O amor do Senhor ele é eterno. Eleitos desde a eternidade. Paulo nos lembrou no capítulo 4 que nós éramos miseráveis, mortos em delitos e pecados, perdidos completamente. Mas por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nós fomos vivificados com Cristo. Ele nos chamou de volta à vida porque nos amou, mesmo que não houvesse nada em nós que fosse digno do seu amor, Ele nos amou. O amor do Senhor ele é muito comprido. Ele ultrapassa toda a nossa história. Ele é um amor que nem mesmo a eternidade, algo que não pode nem ser medido, pode limitá-lo. É um amor comprido. Ao mesmo tempo, esse amor ele é alto, pois ele não somente nos vivificou com Cristo. Paulo fala de uma realidade que ainda não foi consumada. Ele fala, além de vivificá-los,
Ele também os fez assentar-se nas regiões celestiais com Cristo. Quem aqui já esteve nas regiões celestiais? Quem aqui já esteve assentado na glória com Cristo? Nenhum de nós. Mas Paulo trata disso com a verdade. Ele fala, é certo que estarão lá, pois o Senhor os amou. Ele os salvou, entregou seu Filho por vocês, com graça os amou. O Senhor tem um amor que Ele é alto. Nos colocou na glória com Cristo, ainda que não tenhamos chegado lá ainda. E esse amor também é profundo, tão profundo que nos resgatou na imundícia do pecado. Naquele abismo que nós não poderíamos sair por conta própria. Estávamos mortos em delitos e pecados, totalmente perdidos. Mas o amor do Senhor é tão profundo que nos resgatou, que nos trouxe de volta à vida, que nos fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Esta é a realidade que Paulo fala. É um amor que ele deve ser compreendido e compreender com todos os santos qual é a largura, e comprimento, e altura e a profundidade. O Senhor quer que nós conheçamos esse amor. Mas note algo muito importante. Essa compreensão ela não vem da nossa análise individual. Não vem de uma vida separada entre eu e Deus. Paulo ora para que eles compreendam com todos os santos. Paulo lembra aqueles crentes que eles só poderiam, de fato, compreender esse amor se eles estivessem ligados ao povo do Senhor. Se eles estiverem com todos os santos. Irmãos, notem a importância que há na vida comunitária como igreja. Irmãos, a comunhão dos santos, estar aqui no dia do Senhor, com o povo do Senhor, deve ser um motivo de grande alegria para nós. Porque é aqui que o Senhor deseja que estejamos. O Senhor deseja que nós compreendamos esse amor com todos os santos. Não é em casa assistindo uma pregação, não é em casa ouvindo louvores, é com o povo do Senhor. Ele quer que haja uma união. É por meio dessa visão tão distinta, essa multiforme graça, com cada irmão com a sua história, cada irmão com sua experiência, cada irmão com seus dons, cada irmão com a sua forma de agir, de falar, de se comportar. É nessa diferença entre o povo do Senhor que o Senhor manifesta esse amor que ele é largo, esse amor que é comprido, extenso, esse amor que é profundo e que é alto. É nessa diferença que é entre o povo do Senhor que o Senhor manifesta a sua sabedoria e o seu amor por um povo tão distinto, mas ao mesmo tempo tão amado por Ele. Nós, irmãos, devemos valorizar a vida como igreja. Devemos ter a alegria de estarmos com os irmãos. Não deveríamos ter tanta pressa em partir da igreja logo que acaba o culto. Devemos ser crentes que amam conversar uns com os outros, que amam ter comunhão com a igreja, que desejam conhecer mais os seus irmãos, que querem compreender esse amor ao viver em amor com o seu próximo. Afinal de contas, a igreja de Éfeso já era conhecida por isso. Você se lembra muito bem da primeira oração de Paulo, em Efésios 1? Ele relembra que aqueles crentes tinham uma fé que era reconhecida. Eu ouvi da fé de vocês. Eu ouvi do amor que vocês têm para com todos os santos. E Paulo relembra agora. Vocês precisam estar juntos para que possam compreender esse amor. E ele continua agora especificando ainda mais que, de fato, ele falava do amor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que Paulo fala aqui parece contraditório. Ele falou para que vocês, assim, conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo ora, resumidamente aqui, para que eles conheçam aquilo que não pode ser conhecido. Conheçam o amor que excede todo conhecimento. Parece contraditório, mas é exatamente essa a dimensão do amor de Deus. Ele é um amor que ele não pode ser conhecido plenamente. Um sábio teólogo dizia exatamente isso. Se nós podemos conhecer totalmente, quer dizer que não é Deus. Se há uma limitação clara, há um conhecimento, um teto de conhecimento, quer dizer que nós não estamos de fato conhecendo a Deus. O conhecimento do Senhor, o conhecimento do amor do Senhor, irmãos, ele é eterno, ele é infinito.
Porque o nosso Deus é infinito. O nosso Deus não pode ser conhecido plenamente. Nós passaremos a eternidade inteira conhecendo ao Senhor. E sempre conheceremos mais, porque o nosso Deus ele é infinito. Nem toda a eternidade será o suficiente para que nós conheçamos ao Senhor. É algo até fora do nosso racional. Nós que somos tão acostumados com tempos e eras, passaremos por toda a eternidade, sem limites de tempo. E ainda assim não poderemos conhecer totalmente o Senhor. Seremos totalmente levados a buscar o Senhor continuamente. E esse deve ser o anseio de todos nós. A vida eterna, irmãos, será desfrutada no conhecimento de Deus. E por que não fazemos isso agora? Porque hoje nós não aprofundamos em nosso conhecimento de Deus. E aqui não falo apenas de conhecimento teológico. Não falo apenas de estudarmos. O que é necessário, é importante, devemos sim nos esforçar nisso. Devemos ter uma igreja que lê bons livros, que estuda a palavra do Senhor. Devemos fazer isso. Não é opcional, devemos fazer isso. Mas, de novo, o que Paulo fala aqui, irmãos, é de um conhecimento do amor do Senhor. Não é de uma teologia que ela não é fria, não está enclausurada em um estudo em casa, mas é o conhecimento do Senhor que ele resulta em uma vida prática em amor ao Senhor. Nós precisamos ser um povo que ama de fato ao Senhor. Um povo que começa a compreender esse amor que é incompreensível. Um povo que conhece cada vez mais de um amor que ele é incognoscível, que não pode ser conhecido plenamente. Nós precisamos aprofundar no conhecimento do Senhor, irmãos, porque o conhecimento do Senhor ele é inesgotável. Precisamos estar juntos como igreja para assim conhecermos mais o Senhor. Por fim, Paulo agora conclui. Como ele concluiria essa oração? De que forma você, meu irmão, concluiria uma oração como essa? Ele acabou de orar para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo, para que eles assim possam ser habitados plenamente por Cristo, pela fé. Ele orou para que, uma vez estando arraigados, enraizados, alicerçados, esses crentes compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conheçam o amor de Cristo, o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Como essa oração poderia terminar? Paulo termina exatamente como ele terminou a primeira. Você se lembra quando ele terminou a primeira? Ele falou sobre herança, sobre promessa, falou sobre todo o poder do Senhor que atua nos crentes, mas é nessa hora sobre o poder que ele parece que se perdeu no argumento. Ele começa a falar sobre o poder de Deus manifestado em Cristo. Ele fala sobre quanto nosso Deus é poderoso, como ele colocou Cristo na posição de glória, de Senhor sobre toda a terra, de cabeça da igreja, de colocar a sua igreja ao seu lado para ser a plenitude daquele que é tudo, enche em todas as coisas. Paulo louvou ao Senhor e, de fato, ele volta a fazer a mesma coisa. Irmãos, essa é a consequência necessária quando nós conhecemos a Deus. O conhecimento do Senhor resulta em adoração. E aqui vem aquela pergunta que ela é bem dura às vezes conosco, indelicada. Como você adora o Senhor? Se te pedíssemos para fazer uma oração hoje, meu irmão, de adoração, sem pedir nada, apenas adorando ao Senhor, quanto tempo você conseguiria orar? Isso é algo muito sério. As nossas orações elas são marcadas por muitos pedidos. Senhor, abençoa o nosso culto, abençoa minha família, abençoa o nosso país, abençoa a igreja. Mas, irmãos, e se nós precisássemos adorar ao Senhor? Será que conseguiríamos? Será que de fato temos conhecido o amor de Cristo? Que é largo, que é comprido, que é alto, que é profundo, que não pode ser conhecido plenamente. Um amor que é inesgotável. Será que de fato temos conhecido ao Senhor? Porque de fato, se nós estamos orando a um Deus que tem um amor tão grandioso, o que Ele espera de nós? É que orássemos por toda a eternidade, de forma ilimitada. Afinal de contas, esse é o amor do Senhor, esse é o amor de Deus, o amor de Cristo. Paulo nos lembra da importância da adoração.
Ele termina adorando o Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele termina depois, seguiremos para essa parte, onde ele louva o Senhor. Mas ele diz algo muito importante. O Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. E esse versículo aqui também é um daqueles que ele corre sério risco de ser mal interpretado. Há muitas pessoas que leem esse versículo dizendo assim, é verdade, o Senhor ele é poderoso para fazer mais do que o sonho, né, pastor? É isso que significa, né? Seu sonho em viajar para o Nordeste, o Senhor pode fazer mais do que isso. Ele pode me levar para Paris, pode me colocar em Londres, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Não é verdade? Não, não é verdade. Não é esse o ensino do texto. Não é algo do tipo assim, meu irmão, se você sonha com uma casa com 2 quartos, o Senhor pode te dar uma casa com 4 quartos e um condomínio. Não é isso. Não é nesse sentido que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Claro, Ele é poderoso para fazer isso. Mas esse não é o foco de Paulo aqui. Paulo está falando isso de acordo com a oração que ele fez. O que Paulo pediu? Ele orou para que tudo aquilo que ele falou, aquela doutrina que foi ensinada, desça para o coração. Ele orou para que o homem interior fosse fortalecido nos Efésios. Orou para que Cristo habitasse em todas as áreas. Ele orou para que eles compreendessem o amor de Cristo. E ele termina essa oração com a confiança de alguém que sabe que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo do que nós pedimos ou pensamos. Ele termina na confiança de quem diz assim, eu sei que o Senhor ele pode muito bem ouvir minha oração, mas mais do que isso, Ele pode fazer em vocês muito mais do que imagino. Irmãos, isso aqui é um conforto como para aqueles que oram pela sua família. No começo nós falamos, aplicamos dizendo para os pais orarem pelos filhos, orarem pelas esposas, as mulheres orarem pelos filhos, pelo marido, para realmente sermos uma igreja que não apenas ensina, mas que ora por aqueles que são ensinados. E nós, naturalmente, quando ensinamos alguém, nós tendemos a criar expectativa. Um pai ensina algo ao filho e deseja que aquele filho coloque aquilo em prática o quanto antes. E às vezes é frustrante isso. Porque as crianças ouvem e daqui a pouco se esquecem, não fazem aquilo que a gente ensinou. Parece que esquecem rapidamente do que nós acabamos de informá-las. Mas Paulo nos lembra, irmãos, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez nós oremos para que a nossa igreja seja uma igreja madura, com muito conhecimento teológico, que de fato vive a fé cristã na prática. Talvez no futuro sonhamos com uma escola para essa igreja, um hospital para essa igreja, uma igreja ativa na comunidade, no bairro. Isso não quer dizer que o Senhor vai realizar o nosso sonho. Não quer dizer que nós de fato teremos um dia uma escola, um hospital, seremos uma igreja super gigantesca, com uma grande estrutura. Não é isso que Ele quer dizer. Não é nenhuma promessa irreal. Mas Ele nos lembra que Deus Ele faz infinitamente mais do que nossos planos. Ele termina concluindo que os planos do Senhor são sempre melhores. Talvez, irmãos, nós oremos para que o Senhor nos dê forças em meio às lutas. Pedimos que o Senhor graciosamente nos dê força para suportar as tentações, as lutas, as provas, dificuldades. E desejamos que no dia seguinte, na manhã seguinte, o Senhor nos dê forças. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pode ser que as lutas não passem, que a força não venha como a gente quer, mas que no fim das contas, nós vejamos a nossa fé ainda mais firme, ainda mais consolidada no Senhor. Talvez nós oremos para que nós tenhamos mais conhecimento. Talvez após ouvir sobre tantas doutrinas, alguns irmãos desejem aprender mais do Senhor, queira ter mais conhecimento bíblico e tem orado por isso. Meu irmão, saiba que o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Nosso Deus Ele é poderoso para agir no coração do seu povo.
Ele faz todas as coisas com esse propósito. Não para que tenhamos prosperidade nesse mundo, sejamos pessoas bem-sucedidas, de sucesso, com tudo do bom e do melhor nesse mundo, não. Mas para que Cristo seja formado em nós. Para que o nosso homem interior seja fortalecido, para que nós compreendamos esse amor que é incompreensível. E é por isso que Paulo adora o Senhor. Ele sabe que Deus faz infinitamente mais e por isso ele termina: Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as eras, para todo sempre. Amém. Paulo adora sabendo que Cristo será glorificado por todas as gerações. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Ele poderia muito bem falar assim: a Ele seja a glória na criação, em todo esse mundo. Mas ele não fala isso, ele fala na igreja e em Cristo Jesus. Por que ele fala isso? A igreja, nós sabemos muito bem, já vimos isso várias vezes aqui em Efésios, é um dos centros dessa carta. A igreja, para Paulo, ela não é apenas um conjunto de crentes. Ela é a própria glória de Deus materializada nesse mundo. Ela é a multiforme sabedoria de Deus. É o povo que Deus reuniu para ser seu. É o corpo de Cristo. É o edifício de Cristo. É onde Deus habita no seu povo. Não é qualquer coisa. E é por isso que Paulo fala que a glória deve ser vista na igreja, mas também é contemplada em Cristo, naquele que é igualmente glorioso, pois sem Ele não existe nenhum tipo de glorificação. A não ser que sejamos unidos a Cristo, nós jamais experimentaremos a glória eterna com Ele. É por isso que a glória é na igreja e em Cristo. E ela, de novo, não é limitada por tempos. A Ele seja a glória por todas as gerações e pelos séculos dos séculos, por todas as eras. As gerações passam, as eras passam, os anos passam, os séculos passam. Mas o Senhor continua sendo glorificado na igreja e em Cristo. Esta é a união, irmãos, que sustenta todas as coisas. Cristo é aquele que é o cabeça da igreja. A igreja é seu corpo. Ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Perceba, irmão, a responsabilidade que você tem. Você faz parte desse corpo. É nosso dever, irmãos, continuarmos a glorificar a Deus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Paulo começou a oração lembrando que toda a família no céu e na terra toma o nome do Senhor. Aqueles que passaram glorificam o Senhor na glória. Quem está aqui glorifica o Senhor aqui. E é dever da igreja continuar a glorificar a esse Deus. Unida a Cristo, unidos a Cristo, nós devemos continuar a glorificar o Senhor, pois é somente em Cristo que nós podemos ter essa esperança de sermos fortalecidos, de conhecermos de fato esse amor. Que Deus assim nos leve à plenitude dele, à maturidade na fé, sabendo que é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos fortalece no nosso coração, é Ele quem nos faz conhecer o amor de Cristo, é Ele quem é glorificado em todas as coisas. A Ele, pois, a glória, em Cristo e na igreja, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor.